Não tem outro tema esses dias. Todo mundo está falando do coronavírus. Eu entendo. E hoje eu quero falar sobre o tema A Resposta de Deus para o Coronavírus. Ok? Antes de entrar no assunto, quero te dizer que esta é uma mensagem de esperança. Eu estou trazendo boas novas para você, isso é o Evangelho. Mas vamos olhar. O coronavírus, ou também chamado SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, porque foi descoberto no final de 2019, tá bom? Essa doença, ela se espalhou a partir da China, você sabe. Mas eu quero te dar alguns dados aqui da Alemanha, do Robert Koch Institute, que é confiável na questão de informações aqui na Alemanha, um instituto científico. Hoje é dia 12 de março de 2020, estamos por volta de 2 horas da tarde em Hamburgo. E as mais novas dados que tem no site do Robert Koch Institute, dizem que, são dados de ontem, mas os mais atuais, que 1.567 pessoas pegaram o vírus na Alemanha, 3 morreram. Você podia dizer que, comparado com uma gripe, isso é até pouco. Morreram mais gente da gripe nesse período aqui de janeiro para cá. Ok, mas, obviamente, o vírus já estava espalhado, os vírus de gripe já estavam milhares de pessoas com esse vírus. Então não dá para comparar de fato esses dados. E também outra coisa importante de dizer é que hoje, nesse dia de hoje, está um caos em Milão, na Itália, por exemplo, mas 2 semanas atrás, no dia 29 de fevereiro, a quantidade de infectados na Itália era 1.128, bem parecido com o quadro hoje aqui na Alemanha. Então, é bem capaz que as coisas pioram aqui também. A nossa chanceler, a Angela Merkel, disse que provavelmente 60% a 70% da população da Alemanha vão pegar o vírus. A questão não é mais, na verdade, se eu e você vamos pegar, é quando, ok? Então, o ministro de Saúde, Jens Spahn, disse em lentificar o outbreak, a espalhação do vírus. Então, eu creio que esse ano vai entrar na história como o ano da crise corona, ou do coronavírus, como você quiser. Mas eu quero te dizer que Deus não está surpreendido. Puxa, eu não sabia que isso ia acontecer. Não, Deus já sabia e Deus também tem como te guardar, te proteger no meio da crise, ok? E algumas pessoas estão dizendo coisas como o vírus é a ira de Deus, a punição de Deus para o mundo. Eu não acredito nisso. Deus não é Deus que faz isso. O nosso Deus é um Deus de amor. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Isso não é ainda a grande tribulação. Aí sim haverá o derramamento da ira de Deus, mas eu creio que aqueles crentes vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação. Isso é outro assunto. Algumas pessoas estão perguntando por quê? Como Deus pode permitir isso? Isso é uma pergunta interessante que não vou abordar aqui. Eu tenho um vídeo em alemão, talvez vou regravar em português, que fala sobre sofrimento, morte e o Deus de amor. É uma mensagem interessante sobre a pergunta por que Deus permite o sofrimento, ok? Mas esse não é nosso tema aqui. Eu creio que nesses tempos de crise, Deus deseja que nós olhemos para Ele. E Ele tem uma resposta para nós, mas também é o tempo de nós cristãos nos perguntar o que eu realmente acredito. Então, eu quero te dizer, nós não temos recebido espírito de medo, diz a Bíblia, mas temos recebido espírito de poder, de amor e de moderação. Moderação, a palavra-chave nesses dias, a palavra original no grego também diz uma mente sã,
uma mente saudável, ok? Eu vejo muita gente indo em extremos. Tem um extremo das pessoas que dizem, isso é nada, é menos do que uma gripe, não há de se preocupar. E ainda tem crentes que dizem, eu sou cristão, nada me atinge, eu estou numa boa. Eu vou te dizer o que a Bíblia, segundo o que eu creio, diz sobre isso. E tem os outros que estão apavorados, estão com medo, desesperados, ok? Medo de morrer. E esse agora não é o tempo de olhar simplesmente para as circunstâncias, é o tempo de levarmos a nossa cabeça para cima, olhar para Deus, ok? Cuidado de não ler mais o jornal, assistir às notícias na televisão do que você ler e medita e proclama a palavra de Deus. Então eu creio que Deus nos dá 3 respostas, 3 palavras em resposta para o SARS-CoV-2, o coronavírus, ok? Mas você poderia aplicar esses princípios, essas palavras a qualquer situação de crise. Mas vamos lá, primeira palavra que creio que Deus quer te falar agora mesmo, também disse isso para mim, toma para mim, não temas, eu estou contigo. Então, o Senhor nos diz que em tempo nenhum é para ter medo. Sempre há perigos ao nosso redor. Agora, esse ficou obviamente mais evidente em todo lugar. Uma coisa é ser sábia, mas nós não devemos deixar brecha para o medo nos paralisar, ok? Então o Senhor quer falar diretamente ao teu coração. Não temas, não tenha medo. Sabe, Jesus é o príncipe da paz. Um dos nomes de Deus é Jeová Shalom. Shalom é paz. O Senhor é a nossa paz, o nosso descanso. Aleluia. Eu creio na proteção de Deus. Eu creio que Deus pode e deseja guardar você e a mim, nossas famílias, as pessoas ao nosso redor. Mas isso não quer dizer que a crise não vai nos atingir de alguma forma. Mas isso quer dizer que até mesmo dentro da crise, Deus nos guarda e nos poupa. Em Isaías 43, versículo 2, nós temos uma promessa muito poderosa. Lá diz, quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Uau! Deus não está falando, olha, não vai ter inundação, não vai ter fogo. Não, você vai passar por coisas aqui na terra, mesmo cristão, mesmo crente, ok? Mas você não vai sozinho, eu vou contigo e não vai te fazer mal. Aleluia! Hebreus 13:5 diz assim, não te deixarei, jamais te abandonarei. Aleluia! No versículo 8 diz então, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Glória a Deus. Deus não mudou, Ele continua a ser o médico dos médicos. Você não precisa ter medo. As pessoas têm medo não apenas do vírus, mas têm medo também do sistema de saúde, entrar em pane, né? Que não tenha suficientes vagas no hospital, etc. E é um perigo real, mas Deus pode te guardar no meio de tudo isso. Mas pastor, e se não acontecer, se Deus não guardar? Você não precisa ter medo. Desculpa, mas nós vivemos na menor parte da existência. E se você, como cristão, morrer, não há o que temer. A morte é um inimigo já vencido, ok? Nós não precisamos ter medo do vírus, medo de calamidade, medo de crise econômica, medo de não ter vaga no hospital, nem medo da morte, porque nós estamos seguros na mão de Deus. Alguns Deus guarda e salva do fogo, outros Ele salva dentro do fogo, como aqueles 3 jovens na Babilônia, que foram jogados na fornalha. Ok, a primeira resposta de Deus então para o coronavírus é, não temas, eu estou contigo.
E vamos para a segunda parte. Em Mateus 10:16, Jesus diz: sejam espertos como serpentes. Sejam espertos como serpentes. Então a segunda, segundo eu creio, a segunda resposta que Deus quer te dar para o SARS-CoV-2, o coronavírus, é: seja esperto, seja sábio. Salmo 91 diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. E nós podemos acreditar e devemos acreditar e proclamar estas palavras de Salmo 91. Acabei de ouvir que o pastor Lísio vai lançar uma série de 3 palavras sobre o Salmo 91. Vai ser poderoso. Assista, vai lá no aloisiosilva.tv, faz a assinatura, propaganda aqui, tá? Entra também no YouTube, muitas palavras tem de graça do pastor Aloísio. Creio que essas talvez vão sair também. Mas podemos acreditar. Deus deseja nos proteger, mas, entretanto, todavia, porém, nós devemos fazer o que nós podemos fazer, seja esperto, seja sábio. Lembra aquela situação que Jesus foi tentado no deserto? O diabo manifesta e tenta a Jesus. E tenta com a palavra. E certa vez ele leva Jesus ao templo, lá em cima, e ele diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos, isso é citação de Salmo 91, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O que Jesus respondeu para o diabo? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, se você se jogar de um arranha-céu, tá? Com o intuito de achar que Jesus e os anjos vão te aguardar lá embaixo, você simplesmente vai cair no asfalto e morrer. Então, nessa situação do coronavírus, o que é tentar a Deus? É você ir lá na escada rolante, voante, escada, sei lá, lamber o chão no metrô e dizer: eu sou cristão, eu creio no Salmo 91, nada me acontecerá. É bobagem, perdão, é burrice. A Bíblia diz que assim, quando você anda e tem uma pedra aí que você não vê, os anjos vêm para te guardar, ok? Mas você deliberadamente fazer bobagem, você tentar a Deus, não tem proteção aí, tá? Eu creio na graça e Deus muitas vezes é misericordioso, mas não tem garantia. Senão vai lá: eu creio, vou dar um abraço em todo mundo, vou dar um beijo em todo mundo. Peraí, seja esperto, seja sábio. Então, o que significa ser sábio ou esperto? Seguir as orientações oficiais, ok? Por exemplo, lavar bem as mãos, evitar toque de mão, abraça, aqueles beijinhos, deixa pra lá. Em vez disso, vamos nos dar um sorriso de esperança, aleluia. Vamos olhar nos olhos, mas também guarde distância. A recomendação é de 1 a 2 metros, ok? E se você estiver dando um hati, vai fazer no braço, ok? Ou num lenço e joga fora, tá bom? E a última indicação: se você veio de um lugar de risco, ou se você esteve em contato com pessoas que estavam num lugar de risco, como a Itália, como a China, como o Irã, por exemplo, ou se você tiver febre, tosse, qualquer sintoma de gripe, fique na sua casa, tá bom? Isso vale para nossos cultos. Nós te amamos, você é bem-vindo daqui 2 semanas, tudo bem? Ok, a gente também tem que levar um pouco na esportiva, por favor. A segunda resposta para o corona, então, da parte de Deus é: seja sábio, por favor, seja até responsável. E terceiro ponto: aproveite esse tempo. Em Efésios capítulo 5, 16 a 17, está escrito assim: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Nesses dias maus, não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. A terceira resposta ao coronavírus, da parte de Deus, é: aproveite esse tempo. Então, se você é cristão, deixa a sua luz brilhar, pelo amor de Deus. Essa é a hora da gente pregar
Não tenho nada, tá? Essa é a hora de pregar o Evangelho. Essa é a hora da gente falar as boas novas. Você é um portador de esperança. O Evangelho é boa notícia. Em vez de se unir a todos que entram em pânico, claro, seja sábio, não tenha medo, mas aproveite esse tempo. Prega o Evangelho. Lança a sua rede nas redes sociais. Use todas as suas redes, Instagram, Facebook, o que você tiver, lance a palavra, o Evangelho. E se você vê alguém preocupado com medo, você está escrevendo com alguém, oferece oração, pelo amor de Deus. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem a unção, o Espírito habita dentro de você. Flua, deixa a tua luz brilhar, ok? E se você está assistindo esse vídeo e você ainda não tomou uma decisão clara por Jesus, você talvez já andou com Jesus, mas se afastou, esse é o tempo de reconciliar com Deus. Esse é o tempo de tomar uma decisão clara, ok? Então é o seguinte, existe um vírus muito pior do que o coronavírus e todo mundo está infectado. Ele se chama pecado. Todo mundo já pegou esse vírus, ok? Não tem nenhum que escapou, mas Jesus trouxe um remédio. Esse remédio cura todo mundo e esse remédio tem suficiente para todo mundo e esse remédio é de graça. O vírus, pecado, ele mata, não apenas nessa vida, mas para toda a eternidade. E não tem outra maneira, só tem um remédio, que é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, veio na terra, se tornou homem, viveu uma vida perfeita sem pecado, sem se contaminar com esse vírus do pecado, e ele então morreu em seu e meu lugar, levou sobre si a sua e a minha culpa, pagou em cheio, está consumado, ele disse na cruz, para que se você acreditar nisso, possa ser salvo e ter vida para toda a eternidade. Vida eterna, a vida do próprio você. Como você pode receber essa vida, essa salvação? Simplesmente acreditar naquilo que eu acabei de dizer e confessar isso com sua boca. Não deixa isso para outro dia. Eu te peço, pelo amor de Deus, se você crê em Jesus, está longe, você crê em Jesus, não tomou uma decisão ainda, não confessou com a boca, faça agora comigo. Se você está em dúvida, aprofunde-se, aproveite o tempo para pensar na morte, aproveite o tempo para pensar na eternidade. Sabe, a questão não é esse vírus e a morte, ela não para, ela não tem respeito por níveis sociais, por inteligência, se você é culto ou não, tá? Eu li agora que o Tom Hanks, o ator de cinema, e a esposa dele pegaram o coronavírus, tá? Não para diante de políticos, não para diante de ricos, todo mundo. E sabe, mais uma coisa que nós temos em comum com Tom Hanks e a esposa é que não é uma questão de se ou não vamos morrer um dia. É quando. Eu não tenho garantia para você. Não precisa ser o coronavírus, mas em algum momento você e eu vamos morrer. Você tem certeza o que vai acontecer depois da morte? Para onde você vai? Quero te dizer que você pode ter certeza se você crê em Jesus e o confessa como Senhor e Salvador. Faça isso comigo agora. Vou orar agora, você pode repetir comigo. Em nome de Jesus, faça isso agora. Feche os seus olhos. Se você quiser, simbolicamente, põe uma mão no seu coração e repita esta oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Me perdoe. Eu creio que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados e pagou minha dívida, mas ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Entra na minha vida e muda a minha história. Obrigado por me amar. Amém.
Amém. Eu quero te dizer, se você fez essa oração pela primeira vez, há uma festa no céu também, você que se reconciliou com Jesus. Nós queremos te ajudar nos primeiros passos da sua vida cristã. Bem-vindo na família. Por favor, entre em contato pelo nosso site ou pelo nosso Instagram. Nós queremos ajudar você. E também, você agora faz parte da equipe dos embaixadores de boas novas. Deixa sua luz brilhar. Fale do Evangelho, fale de Jesus para os seus amigos. Use as redes sociais para testemunhar de Jesus. Há esperança para você, sua família, seus amigos, em nome de Jesus.